Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que a paz esteja nos corações. Esses últimos domingos nós temos falado sobre o jejum. Hoje eu termino, mas não é que esgotamos todo o assunto. É muito vasto o assunto, bastante utilizado na Bíblia. Nós temos, aliás, se nós pararmos para analisar, todo mundo faz jejuns, né? Até pessoas de outras religiões, elas têm lá os seus dias de jejuns. Eu acho que só nós, no coração da igreja evangélica, que em algumas, é claro, essa prática não é tão comum assim. Mas muitas vezes o pastor diz assim, não, eu vou jejuar por vocês. Aí não leva o membro a jejuar. Os membros precisam aprender a ter essa força espiritual. Eu agradeço a Deus esse ano agora. São quase 30 anos fazendo a obra de Deus. Eu agradeço a Deus porque quando eu comecei como obreiro na igreja, lá na igreja missionária dos Heróis da Fé, lá em Belo Horizonte, eu lembro que nem entendíamos muito sobre jejum, mas o pastor que nos orientava, colocava a gente para jejuar, olha, ficar sem comer, e às vezes levava a gente para um monte e ficávamos no monte orando. Então, toda essa força espiritual nós adquirimos. Você vê que passaram-se 30 anos, né? Passei 26 anos fazendo trabalho evangelístico, pastoral, passei 7 anos na África e, graças a Deus, sem perder essa visão, sem perder esse foco, sem perder esse amor. Passamos por muitas tribulações que eu vou depois fazer, dá para fazer um livro, na verdade, né? Tudo que nós passamos dá para fazer um livro, né? Num futuro próximo a gente vai ter aí um livro contando toda a história, minha vida na África. Você vai se surpreender com as coisas que você vai ouvir. Mas o que eu quero dizer é que de tudo isso que nós passamos, nós aprendemos não apenas alguém fazendo jejum por nós, nós aprendemos a fazer o jejum. Quantas vezes lá na África, jejuando, né? E, tornou-se uma constância na nossa vida, até porque o pessoal lá não tem muito hábito de almoço. Então a gente já aproveitava que não tem o hábito de almoçar e mais jantar, então já passava o dia inteiro consagrando, jejuando, e assim conseguimos quebrar fortaleza, destruir potestade, principados e coisas do inferno. Assim conseguimos ganhar um povo para Deus. Quando eu falo ganhar um povo para Deus, depois eu vou te contar, eu vou fazer uma série de mensagens aqui. Eu vou ver se talvez vai ser no sábado, talvez eu posto no sábado uma série contando um pouquinho, aí eu te mostro as imagens, eu te mostro os vídeos, eu te mostro o trabalho que nós fizemos, porque falar que foi lá e fez trabalho é bacana, muita gente faz. Agora, a gente tem como provar que fizemos, né? A gente tem como provar que fizemos. Então, e eu queria no futuro poder mostrar isso a vocês no programa de sábado. Eu tenho um programa sábado chamado Fazendo a Obra com Excelência, só para os obreiros do Brasil, né, de outras partes, que quer aprender o que é fazer a obra de Deus. Então a gente criou um vídeo chamado Fazendo a Obra com Excelência, que eu posto sempre aos sábados, para que as pessoas aprendam como fazer a vontade de Deus, como fazer a obra de Deus. Mas hoje é Santa Ceia e eu quero convidar você para chegar perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre a importância do jejum. Eu disse que há jejuns para libertação, proteção, há jejuns para vencer crise financeira, por exemplo. Agora nós temos que jejuar, estamos enfrentando crise financeira. Não é só você, acho que essa crise financeira está geral. Várias pessoas, todos nós enfrentamos isso. Então precisamos jejuar. A gente tem jejuado pela vida da igreja, pela vida dos membros da igreja, pela sua vida financeira. Nós temos jejuado por isso. Importante até você, quando puder ser fiel, honrar a Deus, honre a Deus, né? Porque nós temos orado e jejuado por você, mesmo não te conhecendo. Talvez você assiste aí e gosta, né? Então, saiba que nós temos jejuado e orado por você, porque nós queremos a libertação de uma crise que nós estamos enfrentando, uma situação ruim nós estamos enfrentando agora, uma situação que você olha e fala, Deus, o que nós vamos fazer
né? Diante de tantas coisas acontecendo, você olha para o cenário político, você fala, Deus, esperar o quê? Não é verdade? Então, nós temos que entrar em jejum para que nós tenhamos mantido de pé a nossa comunhão com Deus. Falei também sobre o jejum como forma de consagração a Deus, como humilhar diante de Deus. Esse foi o jejum que Moisés fez, o jejum que está escrito lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, Joel fala, olha só, abri em cima aqui da Bíblia, peguei, já aconteceu com você, pegar a Bíblia, abrir e cair no livro que você queria? Pois é, agora aqui, peguei para abrir, não estava marcado Joel, caiu em Joel aqui, ó, em cima aqui, ó. Olha só, Joel, capítulo 1, verso 14, diz assim, santificai um jejum e apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então Joel, eu vou ler de novo aqui, ó. Joel fazia muito jejum, sabe? Joel era um profeta que gostava de jejuar, de clamar a Deus, de, sabe, se colocar diante de Deus. Aqui diz então Joel, capítulo 1, verso 14, santificai um jejum. Tá? Então você vê o jejum como forma de santificação. E apregoai um dia de proibição. O que é isso? Eu não vou comer, no caso, não vou comer pão, não vou beber suco, eu não vou comer nenhum tipo de guloseimas, não vou usar rede social também, que você pode, você está jejuando e vendo coisas que não interessam ao espírito. Então é importante aqui um dia de proibição. Um dia que você diz, não, peraí, hoje eu não vou fazer isso. O jejum também é um dia de proibição. Hoje eu proíbo a minha carne de comer arroz, de comer carne, de comer isso. Eu proíbo, dia de proibição. Isso é o jejum. O jejum é um dia de proibição. Diz aqui, Joel, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Tá? Então aqui, vai ter um dia que eu vou conclamar vocês, que me acompanham já pela rede social, nós vamos fazer um jejum, tá? Nós vamos fazer um jejum de, só nós, só você que quer. Aí eu vou dizer, olha, na semana tal, dias tal e tal e tal, nós vamos fazer um jejum com esse propósito, né? Aí não sei se você tem rede social, se você tem Facebook, né? Principalmente aqui no YouTube, né? Porque você sabe que às vezes o YouTube, a rede social, o Facebook eu não sei, o WhatsApp também eu não sei, mas se você fala de outra rede social, ele corta seu vídeo, você sabia disso? Então por isso que a gente não fala muito das outras redes sociais que a gente tem, porque se você falar, ele corta, né? Então, por isso nós vamos usar todas as nossas redes sociais, ok? E aí nós vamos marcar as orações, né, e os dias de consagração que nós vamos fazer antes do final do ano. Eu quero fazer isso. Meu sonho, gente, é fazer uma consagração e eu poder dar no final do ano um vidrinho de azeite para você. E mesmo você que está aí, por exemplo, você está em São Paulo, que não tem igreja Identidade de Cristo aí perto da sua cidade. Então o que a gente faz? A gente manda um vidrinho de azeite para você pelo correio, para você no dia 31, meia-noite, jejuar e se consagrar a tua casa, né? Eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso, mas eu acho que estou pensando aqui, orando, né, para você, especialmente para você que fala, eu sou membro da Igreja de Identidade de Cristo, pastor. Eu sou membro, eu estou aqui na minha cidade, quietinho aqui, servindo a Deus com o meu coração, né? Estou aqui na minha cidade, eu sou membro da Igreja de Identidade de Cristo. Aí nós poderíamos fazer como Joel mandou fazer aqui, ó, proclamar um jejum, um dia de proibição. Sabe aquele dia que você vai falar para o teu corpo, dizendo, ó, hoje, das 6 da manhã até meio-dia, você não vai comer nada. Se quiser, você bebe água. E ninguém bebe água sem vontade, já percebeu isso? Não bebemos água sem vontade. Se você chegar na minha casa e eu lhe perguntar assim, você aceita um pouco d'água? Se você não tiver com vontade, o que você vai dizer? Não, obrigado. Agora, se eu perguntar, e um café você aceita? Ah, sim, aceito. Né? E um suco? Então, tá, suco aceito. Né? E o refrigerante? Ah, sim, aceito. Mas a água, você só bebe água quando tem vontade. Por isso que a gente fala que a água não quebra o jejum. Porque a água não é uma coisa que você vai falar assim, beber água e falar, não, que delícia de água. Nunca vi ninguém falar isso, sinceramente. Agora, eu vejo pessoas falar assim, nossa, que esse refrigerante, nossa, esse suco, uau, esse café então, meu Deus, esse chá.
Então, por isso, a água não tem problema. Nós vamos proclamar isso como Joel fez, um dia de consagração, tá bom? E aí, o que mais que eu poderia mostrar? Aí eu falei sobre Joel, Joel capítulo 2, versículo 25, capítulo 2, versículo 15, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 15, olha só, ele diz assim, ó, capítulo 2, tá certo? Versículo 15, olha só, versículo 15, tocai a buzina em Sião, quer dizer, a buzina aqui era um alerta, né? Uma convocação geral. Gritem, chamem, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Aqui está dizendo, mais uma vez, falando dia de proibição. Nós temos que ter um dia que a gente chama o dia de proibição, que você fala para a tua alma, não, hoje eu não vou fazer, hoje é o dia da minha proibição, hoje eu não vou, sabe, isso é importante para a tua vida. Congregai o povo, verso 16, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu santuário, ou do seu tálamo, desculpa. E chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o Senhor Deus? Você está vendo aqui, ele está falando, ó, proclama um dia de proibição, para quê? Para clamar, para clamar. Quando eu leio isso aqui, gente, eu arrepio, porque a gente sabe como, o que tem que ser feito, só que nós não fazemos. Você sabe o que tem que ser fazer, mas talvez você diz, poxa, pastor José Maria, o senhor está explicando aí, lendo aí, ó, eu li aqui Joel, capítulo 1, versículo 14, tá? E chamou de dia de proibição. Li também Joel 2,15 até o 16, que também chamou de dia de proibição, tá bom? Para que nós vejamos a glória de Deus. Porque quantas pessoas estão aí me assistindo agora e dizem assim, poxa vida, onde está Deus? As pessoas olham para você e falam, cadê Deus na tua vida? Aí você fala, pois vai ver, vou fazer um voto, vou dar uma oferta que Deus vai se manifestar. Não, filho, Deus está querendo que você proclame um dia de proibição. Proíba a tua carne, proíba teus olhos de ficar vendo coisa errada na internet. Proíba o teu espírito de ficar adormecido. Proíba os teus lábios de falar coisas indevidas. Proíba o teu corpo de ficar acomodado. Tem que ter um dia de proibição. E o jejum é quando nós nos consagramos a Deus. E por último ainda poderíamos falar do jejum chamado jejum de Daniel. Quando Daniel, ele fez um jejum, a terceira forma de jejum seria um jejum para conhecer a vontade de Deus. Esse jejum de conhecer a vontade de Deus, nós temos em Daniel capítulo de número 10, versículo 3. Daniel estava na dúvida ali. E ele precisava que a vontade de Deus fosse revelada através de sua vida. Então, em Daniel 3, ele diz assim, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Daniel ficou 21 dias, aqui no caso, sem, disse ele, manjar desejável. Não diz que ele ficou sem comer, mas as coisas desejáveis ou desejáveis, ele disse, eu não comi. Né? E aí, o que Daniel comeu então? Se você for descendo e lendo, você vai ver que ele comeu legumes, apenas verduras e legumes, durante 21 dias. Né? Eu lembro que a minha mãe, por exemplo, mineiro, café e mineiro é uma coisa que é pegado um ao outro, né? Então, de vez em quando, ela faz 21 dias sem tomar café, né? Sem tomar café 21 dias. Né? Durante o dia, ela não toma o café. Por quê? É o jejum dela, sabe? Então, eu acho interessante você, de vez em quando, fazer isso. Por exemplo, é uma forma de você jejuar, às vezes facilita para aquelas pessoas que não podem fazer um jejum totalmente sem comer. Então você tira alguma coisa, né? A pessoa vai olhar e falar, mas por que você está comendo só isso? Não, porque eu estou me consagrando. Ah, mas você não vai... Não vou. É um dia de proibição. Daniel disse, manjares desejáveis não comi,
Imagina você fazer 21 dias e falar, não vou comer sobremesa, não vou comer coisas doces, essas coisas não vou comer. Vou ficar 21 dias comendo só legumes, né? E sei lá, um tipo de carne, ou sabe, você entendeu a ideia do jejum? Que é você, de uma certa forma, proibir o seu corpo de fazer tudo que ele quer. Essa é a ideia que a gente passa do jejum, segundo Joel, a ideia de que nós proibimos o nosso corpo de fazer tudo que ele quer. Em Atos capítulo 14, versículo de número Atos 14, Atos 13 primeiro, verso 2, os apóstolos aqui tiveram uma decisão interessante sobre as missões de Paulo, e aí diz a Bíblia que eles jejuaram. Olha só, capítulo 13 de Atos diz: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, olha que interessante, servindo eles ao Senhor, verso 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Olha que interessante. Jejuando eles, né? Jejuando eles, cadê? Jejuando eles, Deus falou, servindo ao Senhor, quer dizer, orando e se entregando a Deus e jejuando, Deus falou com eles. Deus falou, ó, separa para mim aí Barnabé e Saulo para uma obra que eu estou chamando eles. Quer dizer, veja bem, existem pastores, né, que dizem assim, não, mas não pode, irmão, você não pode ir fazer um trabalho. Mas quem, o Senhor da obra é Jesus. Você vê que eles estavam reunidos, eram quem? Profetas e doutores. E o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé para uma obra específica que Deus estava dirigindo. Por isso eu estou aqui, eu tenho certeza que Deus separou a gente para uma obra específica que Ele quer fazer na sua vida e no Brasil. E vai fazer fora do Brasil também, porque nós cremos, nós acreditamos que Deus vai nos ajudar a fazer muito em pouco tempo. Dê uma olhadinha comigo no capítulo 14, no versículo 23, tem uma outra situação aqui, ainda Atos dos Apóstolos, 14, verso de número 23, ok? Vai falar também sobre isso, sobre os jejuns, olha só. E havendo-lhes por comum consentimento, ok? Eleito anciãos em cada igreja, olha como a igreja primitiva agia. E havendo por comum consentimento eleito ancião em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Né? Então você vê que eles orando e jejuando, agora diz para os irmãos, vai lá, Paulo e Silas, vai lá fazer a obra, vai fazer a obra que Deus chamou vocês para fazer. Olha que bonito, né? Inclusive, capítulo 10, versículo 30, vai falar quando Cornélio estava se consagrando também, quando Deus mandou Pedro para falar com ele, sabe? Então, nós temos no Novo Testamento muitas partes que falam do jejum, principalmente a história da igreja, Atos dos Apóstolos, Atos 27 fala, acho que só aqui tá bom para a gente entender a necessidade de muitas vezes nós jejuarmos também para entender a palavra de Deus. Você diz assim, pastor, sabe, pastor, os pastores pregam, eu já frequento a igreja, mas não entra aqui, ó, pastor, parece uma coisa, eu ouço, mas não entendo, eu ouço, mas não compreendo a palavra. O que você precisa fazer? Você precisa fazer um jejum, se consagrando. Aí eu digo, esse jejum de Daniel é importante, né? Tirar algumas coisas do seu cardápio por um determinado tempo. Pode ser por 21 dias ou pode ser por menos, né? E aí você, claro que se você vai fazer um jejum parcial, você não vai de repente fazer, eu vou ficar um dia só sem comer tal coisa. Eu acho que como você está fazendo um jejum parcial, eu acho que aí dá para fazer mais dias, né? Você, vou tirar por uma semana, vou tirar por 2 semanas tal alimento e vou ficar só com aqueles e vou manter a minha proibição diante de Deus, me consagrando a Deus. Então, é isso que nós queremos, que a igreja seja santificada para um trabalho diferenciado que o Espírito Santo quer fazer. Então, gente, eu falei de 3 tipos de jejum. Falei do jejum como libertação,
a casta de demônio, a incredulidade que só sai com oração e jejum. Falei do jejum como consagração, um dia de proibição, Joel. Nós falamos de Joel aqui, que é importante, um dia de proibição, clamar a Deus. Poxa, Deus, o Senhor está conosco, então as pessoas estão perguntando, cadê teu Deus? Então eu tenho que me consagrar para que esse Deus se manifeste e as pessoas vejam a glória desse Deus. E aí falei ainda do jejum como a direção de Deus, para que Deus dirija, e assim foi com Paulo. Falei de Atos 13 e Atos 14 também, 14 e 23, quando eles se consagraram, pedindo a Deus a graça de Deus na obra que eles haviam de fazer. E assim eu gostaria que você fizesse, tá bom? Bom, agora que eu expliquei, nós vamos ceiar juntos. Eu tenho aqui o meu pão, tenho o meu cálice também. Hoje é Santa Ceia em todas as nossas reuniões. Hoje nós oramos para que Deus unja as pessoas. Eu quero muito participar com você agora. Se você tem o seu cálice em casa, você tem o seu pão, tem o seu cálice aí, segure na sua mão. Eu vou abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 11, versículo 23, melhor dizendo. E aí nós vamos consagrar o nosso pão sobre essa palavra, tá bom? Tá preparado com o pão e o cálice? Então ore comigo aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor, estou aqui com a palavra do Senhor aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, onde o Senhor ensina sobre a importância de participar da ceia, de estar ceando, de estar na Tua presença. Pai, é com alegria, é com prazer, é com imensa gratidão, é com imensa satisfação, Pai, que eu venho diante de Ti agora. Pai, há pessoas também do outro lado, segurando o pão, o cálice, orando conosco, dizendo: Deus, este é o meu momento de comunhão. Oh, meu Pai, tem gente que está com o coração feliz, dizendo glória a Deus. É como se tivesse aprendido coisas que durante 10 anos eu não sabia. Eu aprendi em 3 programas. Louvado seja o Teu nome, Pai, por isso. Obrigado mesmo, Espírito Santo, por estar nos ensinando tantas coisas que nós não sabíamos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, abençoa este pão, consagra esse pão, consagra esse cálice, que nós vamos comer dele, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Pega o teu pão, segure aí na sua mão, por gentileza. Antes de você comer, eu queria que você dissesse assim comigo os versículos. Paulo disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que assim é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer do pão. Pode comer, te damos graça, Senhor. Pode comer em nome de Jesus. Levante o seu cálice. Semelhantemente também, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Diga comigo assim: Senhor Jesus, participando deste cálice, eu participo da Tua vida. Eu recebo a vida de Deus, a força de Deus em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode beber em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado pela vida de cada pessoa. Meu Pai, tenho gratidão ao Senhor por ter esse momento aqui tão especial com os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos, Pai, sobre todos que oram conosco agora, de forma rica, abundante, poderosa. Espírito Santo, sê com todos, abençoai a todos. Pai, honra a Tua palavra
como o Senhor tem feito sempre. Meu Deus, de forma rica, poderosa e abençoadora. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado por mais uma santa ceia que nós participamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Assim seja, glória a Deus. Maravilhas. Gente, obrigado pela companhia. Eu tenho que terminar. Semana que vem eu volto com mais um culto nesse horário, tá bom? E só lembrando, todos os domingos às 10 da manhã, nós temos um vídeo aqui, é para você, tá bom? Acredito que o Espírito Santo tenha nos ensinado muito nesses últimos domingos, tá certo? E só lembrando, os amigos que perguntam, pastor, e como eu faço, já que eu sou membro da igreja, como é que eu faço para mandar o meu dízimo, mandar a minha oferta, a minha contribuição de amor? Não venho pedir, venho agradecer a Deus pela sua vida, pelo desejo, carinho que você tem para com a obra de Deus e a vontade que surgiu no seu coração de ajudar a obra de Deus. Então, se você está sentindo essa vontade de fazer alguma coisa pela obra de Deus, então aí, no caso, eu apresento os dados para você, tá bom? Os dados estão aí, se você quiser fazer, pode ser Pix também, aparece a chave aí, tá certo? E você faça o melhor que você puder fazer pela obra de Deus, tá bom? E nós estamos orando, olha, vou chamar você para o dia da proibição, hein? O dia do jejum, que vai ser um dia muito especial. Eu quero você conosco fazendo esse jejum, tá bom? Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Eu volto no próximo domingo, no nome de Jesus, com mais um programa. Deus te abençoe, um grande abraço e até lá. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido.